Meus amigos, com a saída de Sérgio Moro do governo, aconteceu um fato novo no Brasil: o fim da isentolândia. Até ontem, dia 24/4/2020, dia para entrar na história, dia inesquecível, havia os inimigos declarados de Bolsonaro, como, por exemplo, os governadores golpistas, a grande mídia, as lideranças da Casa Legislativa, STF e por aí vai. Claro, sem deixar de falar dos inimigos contumazes e de sempre, PT, PSTU, PSOL e assim por diante. Os bem identificáveis inimigos de Bolsonaro. Havia, do outro lado, os apoiadores de Bolsonaro, aqueles que têm a esperança de ver o Brasil crescer, livrar-se definitivamente do comunismo e voltar às boas, com as boas práticas do conservadorismo, porque o povo brasileiro, pasmem, ainda é conservador depois de 30 anos de comunismo. Mas também havia a isentolândia, os cinzas, aqueles que circulavam entre as trevas e o lusco-fusco, e ninguém sabia muito bem quem eram. Hoje já sabemos, com a saída de Moro, a isentolândia, que se fazia bolsonarista, mas que no fundo apoiava mesmo outras figuras e não Bolsonaro, outras figuras do governo que não Bolsonaro, hoje se declararam, vieram todas à luz do sol. Foi como para o Conde Drácula que alguém abrisse a cortina da sala, e Conde Drácula, que beneficiava-se das trevas, agora é obrigado a lutar contra ela. A isentolândia está toda declarada. Resta saber quem é o líder da isentolândia. Ora, isso não é difícil. O líder da isentolândia, como de resto da esquerda organizada, a esquerda midiática, é Fernando Henrique Cardoso. Aliás, ontem, no histórico 24 de abril, Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a pedir a renúncia de Bolsonaro. E junto e logo após a voz de comando de FHC, veio toda a isentolândia à luz do dia pedir a mesma coisa. FHC disse que ele pediu a renúncia do presidente da República após o pedido de demissão de Sérgio Moro. Em mensagem no Twitter, o tucano declarou: "É hora de falar. O presidente está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice e voltarmos o foco à saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil." Pois bem, basta recortarmos ou memorizarmos a fala golpista de FHC para depois verificar onde ela encontrou eco. Ela encontrou eco em inúmeros canais de YouTube que até então eram bolsonaristas. Encontrou eco num grande número de páginas da internet de jornalistas que até então pareciam ser bolsonaristas. Um jornalista gaúcho, por exemplo, bastante famoso, porque tem uma certa história no jornalismo, fez de tudo para trazer este pânico de Fernando Henrique à nação morista. Por um determinado momento, tudo parecia dar certo. A isentolândia crescia na rede, até que Bolsonaro falou, até que Bolsonaro veio de frente para as câmeras
abriu a portinha do peito e mostrou o coração. Falou com o coração a nação brasileira como nosso amigo, nosso parente, como alguém muito próximo de nós quando se abre. Bolsonaro se abriu, o povo compreendeu com muita facilidade e viu, enxergou que dura luta tinha Bolsonaro com um ministro que sequer importou-se com o mandante do atentado à sua própria vida, quanto mais o resto. Como foram sofridos os dias de Bolsonaro com um ministro intocável que jogava contra o patrimônio. O povo se comoveu com isso e voltou a perceber que o seu herói estava mais do que cercado por inimigos e precisava do seu apoio, do apoio popular. E não tardou, o apoio popular inundou as redes. E as ratazanas, como Fernando Henrique e a Isentolândia de modo geral, viu que o buraco é muito mais embaixo. Quando pensavam entre as 11 da manhã e as 5 da tarde do dia de ontem que o fio que segurava Bolsonaro era muito fino, tiveram que dar o braço a torcer das 5 da tarde em diante. Bolsonaro não está sendo segurado por um fio, mas sustentado por um pilar indestrutível, que é a própria nação brasileira, o povo brasileiro. E agora, hoje, no dia 25, estão lambendo a ferida e procurando, através de sua mente maior, Fernando Henrique Cardoso, acertar o passo para os próximos golpes. Sim, porque o que fez Moro ontem, segundo a própria perspectiva de toda a esquerda e Isentolândia, foi ter dado um golpe definitivo num governo que para eles vinha agonizando. Sim, agonizava porque tinha todos os governadores contra si. Agonizava porque teve um ministro da Saúde que chegou a atacar o presidente no Fantástico da Globo. Agonizava porque não era obedecido por ninguém. Agonizava porque os generais pouca importância deram à democracia brasileira quando esta passou a ser tratada com gravata no pescoço, na figura de epiléticos, senhoras andando pela rua, senhores velhos aposentados na praça, recolhidos com brutalidade pelas guardas municipais, a quebra da unidade federativa por parte dos governadores, o desdém dos militares dava a impressão que, de fato, Bolsonaro não tinha ninguém com quem contar. Mas eles se enganaram, porque depois da fala do presidente, tiveram que novamente engolir em seco. O povo continua com ele. Agora o que farão? Bem, agora já tem muito político pensando o seguinte: se Bolsonaro foi capaz de mexer num semideus como Sérgio Moro, expor as mazelas de Sérgio Moro para a população e ter um respaldo da população, o que não fará comigo, que sou bem menor que Sérgio Moro? Pois é, o dia de ontem entrou para a história porque lançou luz na Isentolândia, mas também colocou muito político com intenções golpistas em estado de alerta. Opa! Ele continua com muita força. Quem sabe, mexendo em Sérgio Moro, Bolsonaro enfraqueça definitivamente gente que vinha com muito otimismo para cima de Bolsonaro, achando que bastava um tapa no presidente para ele cair definitivamente. A luta não terminou, é claro que não. Os inimigos continuam na ativa.
querem e quererão porque quererão o impeachment de Bolsonaro. São todos liderados por FHC. Claro, existe a parte do condenado Lula, que também faz parte do jogo. Mas Lula, como condenado, sabe que nem o pipoqueiro da esquina lhe dá ouvidos. Então todo o poder, toda a voz da esquerda concentra-se hoje em FHC. E agora concentrar-se-á também em Sérgio Moro, pois eu já disse em outro vídeo, Sérgio Moro é candidato sim, é hoje o garoto de Jorge Soros e FHC no Brasil. FHC orientará o seu pupilo para os próximos discursos de palanque, não tenham dúvida. Eles não param, eles não sossegam e já estão planejando um contragolpe. Mas uma coisa ficou muito clara desde ontem. O povo está com Bolsonaro e Deus está com o povo. Até depois.